Bom dia, boa tarde, boa noite, que como eu sempre digo, nós nunca sabemos a que horas nós vamos ser vistas e ouvidas, não é? Vistas e ouvidas, desculpe, Mauro, eu coloquei o plural no feminino, é porque nós somos em maioria esmagadora hoje, né? Tá certo. Então tá. Bom, o Observatório da Mulher está aqui de volta hoje, comigo, Raquel Moreno, com a Vera Soares, e nós temos duas com o Mauro Brasil, na sonoplastia e nos ajudando em tudo mais que puder, Dr. Mauro Brasil, certo? E, e nós temos duas convidadas super especiais, e o assunto do dia hoje é mulher, certo? Então, hoje nós temos a Patrícia Zaidan e a Liege Rocha. A Patrícia Zaidan é do Levante Mulher e a Liege Rocha é da União Brasileira de Mulheres. Né? Vocês não querem... Vamos começar dando um oi e se apresentando um pouco melhor do que isso, por favor? Vera, você quer dizer oi também para as nossas convidadas? Eu vou sim. Bom dia, bem-vinda Liege, a Patrícia. E eu queria dizer para o Mauro que quando a gente usa o feminino, bom dia, todas, ele inclui mais do que o masculino, né? Porque nós estamos falando de todas as pessoas. Opa! Estava pensando que é nas pessoas. Tava pensando que era para o meu lado feminino, né? Também. Liege, você não quer dizer oi? Oi, como disse você, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim foi um prazer aceitar esse convite aí da Raquel para estar aqui com vocês hoje nesse programa. E vamos aí ver como é que a gente vai no desenrolar das questões. São muitas atividades hoje que as mulheres têm participado nesse momento tão difícil do nosso país, com tantas crises juntas, social, política, econômica e sanitária, e as mulheres têm jogado um papel fundamental para resistir a esse momento tão difícil para todas e todos nós, Mauro. Patrícia, por favor. Bom, queridos, muito obrigado pela acolhida. Mauro, Raquel, Vera, Liege. É sempre bom estar entre pessoas que podem pensar juntas num momento que o Brasil está precisando de tanta gente, pensando no dia seguinte, não é? Porque hoje temos certeza que nós vamos derrotar Bolsonaro e nós temos que pensar num projeto de Brasil para o dia seguinte. Então, obrigado. O Levante das Mulheres Brasileiras está presente nesse debate e eu gostaria de agradecer enormemente essa oportunidade, viu, Raquel, companheira de muitos anos. Muito obrigado, meninas e menino, muito obrigada. Super valeu. Patrícia, você não quer aproveitar que você estava com a palavra e contar um pouquinho como é que surgiu a ideia Levante das Mulheres Brasileiras? Na verdade, é uma coisa relativamente recente. Você não quer contar para a gente como é que surgiu a ideia e como é que está organizado? Olha, é uma organização bastante interessante, porque nós somos muito diversas e também muito desiguais, né? Nós temos mulheres que tiveram oportunidade de estudar, de chegar à universidade, mas nós temos também mulheres do campo, mulheres ribeirinhas, mulheres do Xingu, mulheres de organizações muito, muito, muito diferentes, com práticas políticas, metodologia de trabalho muito diversas, né? Então, muitas vezes existem grandes embates, grandes discussões, mas tem sido um projeto muito interessante. Essa história nasceu assim, Raquel, depois da divulgação daquela reunião terrível do dia 22 de abril, acho que todo mundo ficou tão indignado, eu pessoalmente perdi o sono, não consegui dormir. E de manhã, em cima de uma blusa velha que eu costumo dormir, eu enfiei uma camiseta que minha filha tinha me dado, que diz assim, lute como uma avó. E eu gravei um vídeo, eu não sou boa em gravar, botei lá o celular de qualquer jeito, apareceu mais o teto do que a mim mesma. Nesse vídeo eu falava que não dava mais para a gente continuar
assistindo o país indo para o brejo dessa maneira, e que as mulheres é que precisavam dar conta de fazer uma reviravolta, porque a política é muito machista, né? O Supremo é machista, masculino, a Câmara dos Deputados, o Senado, a República, de uma maneira geral, a presidência da República, então, nem se fale, porque as duas mulheres que estão no ministério não nos representam. Então, tinha que ser uma ação das mulheres, das mães, das prostitutas, das profissionais, das desempregadas, das trabalhadoras domésticas. Éramos nós que tínhamos que acordar para fazer alguma coisa, sobretudo porque aquela confissão pública que Bolsonaro queria armar a população, significava que ia correr um banho de sangue muito maior do que o banho de sangue que já corre pelo país, sobretudo nas periferias, né? Onde os meninos negros são abatidos de uma forma terrível, né? E não só eles, as mulheres dentro de casa. Vocês viram o levantamento do Fórum de Segurança Pública, dizendo que o feminicídio em São Paulo cresceu 22%, mas no Acre cresceu 300%, e é uma matança sem igual, né? Nós vimos aí uma flexibilização, embora não institucional, mas por debaixo do pano, já está ocorrendo desde a posse do Bolsonaro, uma flexibilização para aquisição de arma, munições aí que estão sem controle, não é? Sem o número, portanto, dificultando até mesmo a investigação de um país que já assassina 60 mil pessoas por ano, né? Então, que tudo isso reverberou de uma maneira em mim. Esse vídeo acabou indo para um monte de gente. Eu postei numa rede social minha que nem é muito vista, e de repente companheiras que haviam lutado lá no período das diretas, gente que tinha trabalhado no mesmo coletivo na Anistia em 79, começaram a ligar e não, precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa. Em pouquíssimos dias nós reunimos assim 90 mulheres, a semana seguinte já éramos 200, e também nessa semana que éramos 200 já tínhamos um manifesto, um texto coletivo que teve uma organização orgânica, na verdade, e esse texto recolheu hoje 45 mil assinaturas. Em menos de um mês, nós entregávamos esse manifesto para a Câmara, pedindo que Rodrigo Maia providenciasse a abertura de um pedido de impeachment. Mandamos também para a PGR, para provocar o Supremo, para responsabilizar Bolsonaro pelos crimes que ele tem cometido, nos inúmeros crimes, nem precisamos aqui relatar, são inúmeros. Pedindo também ao Tribunal Superior Eleitoral que casse a chapa, ou seja, nós pedimos às instituições da República providência, né? Então, foi assim, e tem sido assim, o histórico do Levante. Liege, se a gente cantasse uma música adequada a isso que ela acabou de falar, que música seria essa? Eu acho que pode ser o Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Genial. Aliás, eu podia participar de um programa que já teve, né, de música, que era Qual é a música? Qual é a música? Liege, você não quer falar da UBM um pouco também? Pois não. Nós da UBM estamos aí participando ativamente de vários momentos, inclusive apoiamos o Levante das Mulheres também estivemos juntas nesse momento, e a gente vem se somando a várias dessas atividades. Por exemplo, agora no sábado, as frentes, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo e várias organizações, tanto da igreja como do movimento comunitário e de mulheres, se juntaram para fazer todo um dia de agitação do Fora Bolsonaro, entendeu? Começou com um tuitaço,
inclusive eu achei interessantíssimo, porque, de repente, as igrejas se uniram a todas e todos nós e fizeram uma atividade das 1000 velas às 19 horas. Uma coisa assim muito bonita, entendeu? Que para acender essas velas em todo o Brasil, reunindo as várias igrejas, os vários credos. Foi um negócio muito bonito. E a gente também se uniu com a Marcha Mundial de Mulheres, com as mulheres da Unidade Popular e outras, também para fazer toda uma atividade, porque esse momento, quer dizer, a gente tem visto o quanto as mulheres vêm sendo atingidas nesse momento, entendeu? São vários tanto a questão do aumento da violência doméstica, como aumento do feminicídio. E então esse é um momento de que cada vez mais para nós é necessário a união de todas e todos, né? E nós, mulheres, temos feito esse trabalho, apoiado todas as iniciativas, como apoiamos a iniciativa do Levante, essa questão dos abaixo-assinados que tem surgido aí nesse momento, por exemplo, em relação às grandes fortunas, de você. Então, são vários os movimentos que a gente de taxar as grandes fortunas. Então, são vários os movimentos e as mulheres, eu acho, claro que a gente sabe que nessa nossa trajetória de luta, sempre as mulheres se unem, mas eu acho que agora essa união das mulheres tem sido uma coisa muito grande e eu tenho sentido isso, inclusive, para além do Brasil, porque eu sou do Comitê de Direção da Federação Democrática Internacional de Mulheres. E as manifestações fora do Brasil, nesse dia 10 mesmo, do Fora Bolsonaro, foi impressionante. As companheiras da América Latina se solidarizando, entendeu? E companheiras de outros países, da Europa, como de Portugal, que nós temos lá o Movimento Democrático de Mulheres, também se solidarizando. Então, esse tem sido um movimento que eu tenho a impressão que nós vamos jogar, estamos jogando e vamos jogar um papel importantíssimo nessa questão do Fora Bolsonaro. Quer dizer, a gente viu essa cena terrível que se repetiu o que aconteceu nos Estados Unidos, o policial pisando no pescoço da dona do bar, quando ela já estava batida no chão e depois ainda arrastaram. Quer dizer, um negócio assim é revoltante você ver. Então, esse papel das mulheres, hein? Você viu a foto ontem do guarda da polícia, enfim, pisando no pescoço? É isso que ela está falando. É isso que eu estou falando. É isso que ela está falando, Raquel. É que eles receberam uma denúncia de barulho, receberam uma denúncia de barulho de um bar. Eles chegaram lá já com agressividade com os jovens que estavam lá, depois pegaram a dona do bar, depois de derrubarem ela, baterem, pisaram no pescoço dela e ainda arrastaram. É um negócio assim, horrível. Então, por exemplo, e para além disso, quer dizer, a gente viu o que aconteceu com aquela doméstica em Recife que perdeu o filho porque deixou com a madame que estava fazendo as unhas e ela coloca a criança no elevador. Então, quer dizer, são atitudes revoltantes em relação a essa coisa do desrespeito à dignidade do povo em geral, mas em especial as mulheres nesse momento. Então, o papel das organizações de mulheres ele tem sido muito importante, porque não só da denúncia, mas também na questão das manifestações de solidariedade. Por exemplo, os movimentos de solidariedade que as mulheres vêm fazendo nesse período de pandemia, nós da União Brasileira de Mulheres, juntamente com a Confederação de Mulheres no Brasil, com a UNEGRO, tem-se feito uma campanha de solidariedade com distribuição de milhares de cesta básica a essa população. E aí é um momento importante, porque, por exemplo,
são famílias que estão passando dificuldades. Então, por exemplo, essas campanhas de solidariedade movidas pelas mulheres, pelas organizações de mulheres, têm sido muito importantes nesse momento. E nós não podemos esquecer que esse é um momento também importante para se travar a luta de ideias. Eu costumo dizer que a luta de ideias não se dá apenas na academia. Esse é um momento de você travar a luta de ideias com a população. Porque você pode, por exemplo, não sei se vocês estão sabendo aí, vendo essas pesquisas, de que tem aumentado o apoio a Bolsonaro nesses segmentos que têm recebido o auxílio emergencial, mal sabendo que não foi uma benesse de Bolsonaro. Se não fosse a luta travada dentro do Congresso, esse benefício não sairia. E ele está querendo explorar isso. Quer dizer, então, é um momento de você, nesses momentos de solidariedade, você dizer quem é quem, entendeu? De você dizer, desmascarar quem é essa figura que se diz presidente da República, mas não preside nada. Eu vi outro dia uma declaração do Flávio Dino no debate que eu achei muito interessante. Ele disse assim, nós vivemos num país que é presidencialista, mas sem presidente. Entendeu? Porque é verdade. Quer dizer, qual é a proposta que ele tem para que a gente saia dessa crise? Não existe uma proposta, entendeu? Ele só vê o clã, só vê, quer dizer, você vê que tudo é um momento para desviar a atenção quando se está chegando o cerco em torno do clã familiar dele. Quando se pegou o Queiroz, ele começou a armar uma série de questões para desviar a atenção. Quer dizer, e é fundamental que as mulheres, nesse momento, se unam em defesa da vida, em defesa dos direitos, do emprego, mas que diga quem é esse cara que está aí se dizendo presidente da República, que não nos representa, e que nós, mulheres, somos diariamente desrespeitadas, violentadas, entendeu? E vocês viram agora esse novo ministro da Educação, quer dizer, que daqui a pouco vai ter palmatória na escola de novo para as crianças. E dizer que o macho é o dono da questão do lar. Então, quer dizer, e nós, mais uma vez, vamos ser oprimidas, violentadas? Então, são várias coisas e que eu acho que essa união nossa nesse momento é uma corrente importantíssima para denunciar quem é esse cara, esse coiso que está aí se dizendo presidente da República e que, na verdade, só nos desrespeita, só nos violenta a cada manifestação que ele faz, com o e daí dele, sou Messias, mas não faço salvação, e está pouco se lixando para as mortes que acontecem, para os desrespeitos que acontecem com a população brasileira, em especial as mulheres. Então, nós estamos constantemente numa atitude de alerta, estamos prontas a somar forças a qualquer movimento que diz respeito a resistir para mudar o que vem acontecendo no nosso país. Vera? Então, eu queria voltar. Bom, foi super bom ouvir a Liege com todo esse percurso do que as mulheres estão fazendo, né? Nessa ação, enfim, de enfrentamento. Mas eu queria perguntar mais um pouquinho para a Patrícia, porque o abaixo-assinado foi um sucesso, rapidinho. Teve vocês, acho que quando entregaram, eu acompanhei também, acho que eu entrei ali naquela coisa do WhatsApp, que foi, nossa senhora, que rapidez! As mulheres realmente têm uma articulação e uma coisa tão, tão bonita que foi, né? Agora, vocês rapidamente entregaram já os abaixo-assinados, né? E eu queria saber agora de continuidade, porque o abaixo-assinado continua, não é? Quer dizer, acho que vocês entregaram com quase 40 mil e agora já tem uns 45 mil. O abaixo-assinado continua e vocês estão se propondo, obviamente, a manter esse levante, a manter a pressão, né? Participaram
eu também participei da Assembleia do Fora Bolsonaro nesse final de semana, né? E eu vi que você também estava, fez uma boa intervenção. E eu queria, então, saber como é que vocês vão continuar. Quer dizer, porque eu acho que a gente está... Eu concordo muito com a Liege que esse é um momento de debate de ideias, né? E a gente tem que... se o governo não tem proposta, ele tem uma proposta única, né? Que é se estrepem os trabalhadores e as trabalhadoras e vamos... afinal de contas, ele nega até que a Terra é redonda, né? Então, nós temos um terraplanismo até na ciência, né? Sim. E então, com o que vocês estão... Eu acho que tem... Qual a continuidade, o que vocês estão fazendo e parabéns até agora como vocês têm conduzido esse movimento. Então, a Liege falou muito bem, nós temos uma discussão muito grande para levar com as pessoas que estão muito confusas nesse momento, né? Receberam R$600, para a gente pode parecer aqui em São Paulo que esses 600 não resolvem quase nada, mas para o Nordeste, para o Norte brasileiro, R$600 significam muito. E era mesmo necessário que acontecesse, né, essa ajuda emergencial. Lembrou muito bem a Liege que isso não foi assim uma benesse, foi uma luta no Congresso Nacional. O governo falava em R$200, né? Então, não foi brincadeira isso, não, tirar esses 600, né? Agora, as pessoas precisam mesmo de que nós provoquemos a discussão. A gente tem que chegar nas pessoas que não tiveram a oportunidade de participar de uma discussão política, porque é muito grave e é muito urgente que a gente tenha o maior número de apoios, né? Por isso nós estamos assinando também todas as listas abaixo-assinados que nos chegam aí, somando força. Esse é o momento de somar. Hoje, dia 14, deve chegar mais um pedido de impeachment muitíssimo bem fundamentado, que nós também estamos lá. Agora, mais de 1 milhão de entidades, né? Mais de 1.000 entidades assinaram Exatamente. esse que vai ser entregue hoje, né? Exatamente. Então, a sociedade... Está sendo entregue, estava marcado para ser entregue agora às 10 horas. Isso, lá isso. no... Isso, exatamente. Então, é mais um documento importantíssimo, muito bem estabelecido, muito bem fundamentado. Quer dizer assim, todas as interações são muito importantes nesse momento. E o Levante certamente terá que seguir. Porém, a organização do Levante está propondo uma avaliação às 200 líderes, porque elas são líderes de movimentos que já existem, como tem a Marcha Mundial das Mulheres, como tem... OBM. São quase 200 organizações nacionais e internacionais. 22 organizações internacionais nos deram apoio. Então, são pessoas que já estão engajadas em outros movimentos, em outras frentes de luta e de trabalho. Porém, o Levante vai avaliar o que foi feito até aqui por meio de um formulário que está sendo preenchido exatamente nesse momento, nesses primeiros dias da semana, e haverá uma avaliação numa reunião geral, acho que dia 27, se não me engano, de julho, que deve estar sendo, também foi consultada na coordenação, o melhor dia. Então, assim, o coletivo é que vai decidir como é que nós seguiremos na luta, porque que a luta e muito para fazer, não há a menor dúvida. A maneira com que o Levante vai se colocar nessas lutas é que o coletivo vai decidir nesse próximo encontro da reunião geral, não é? Eu, particularmente, vou defender que a gente continue com as nossas bandeiras, conversando com a população brasileira. Não sei se a melhor forma são as lives temáticas, que nós já aprovamos num encontro anterior, não é? Mas nós precisamos continuar fazendo essas discussões temáticas. A educação é um caso gravíssimo. E a gente está aí com um ministro que, mais uma vez, não dará conta do recado. Tem um Fundeb sem definição. A gente tem que enfrentar essas aulas à distância que os alunos estão tendo nesse momento
como será o retorno às aulas, como serão as lições para as crianças que não têm computador, e como é que recuperar tudo isso. É um país muito grande, como é que nós vamos lidar com tudo isso? São questões assim fundamentais que não estão decididas, né? Esse governo vem passando a boiada desde o seu primeiro dia. Ricardo Salles não botou um ovo em pé, ele só revelou intenção nefasta de ir passando a boiada na educação, na economia, na previdência, meio ambiente, no direito, no enfraquecimento do SUS. Temos que lutar pelo SUS. Então, a minha defesa nessa reunião geral será que o Levante continue de pé, continue lutando, porque tem muita coisa para fazer e nós vamos nos associando. Já fizemos parceria ali no Stop Bolsonaro, estamos juntos no Fora Bolsonaro, estamos nesse pedido de impeachment que seguiu hoje. Quer dizer, há muita coisa para ser feita e não é hora de relaxar, não podemos relaxar. Então, é isso que pretendemos discutir. Essa é a defesa que muitas de nós farão, não somente eu. Muitas mulheres entendem que é preciso manter o Levante aceso, né? E produtivo, porque nós estamos falando disso, estamos precisando produzir individualmente, coletivamente, cada uma no seu movimento e depois num coletivo, né, de grandes movimentos. Então, não dá para relaxar, não dá para dizer missão cumprida com 42 mil assinaturas de mulheres entregues nas instituições da República. Não está cumprida a missão. claro. Ela é início. É uma discussão que a gente tem eleições municipais esse ano. Como é que se darão essas eleições? A gente precisa ter voz em todos os lugares onde são tomadas as grandes decisões e as mulheres não estão. Então, precisamos fazer esse debate nacional, esse debate público. Eu queria duas questões que eu queria levantar. A primeira delas é que faz algum tempo atrás, na época da eleição, a gente saiu numa multidão de mulheres no Ele Não, né? Só que eles aproveitaram algumas fotos, acoplaram algumas imagens de gente que não estava lá para tentar desmoralizar o tal do movimento das mulheres, que foi, nossa, lindo, enorme, né? Mas eu acho que a esquerda, de um modo geral, acabou, na verdade, para mim, no dia seguinte, todo mundo devia fazer o movimento Ele Não, né? E não deixar as mulheres sozinhas tendo puxado só, né? Eu acho que, nesse momento, talvez a gente esteja numa posição ligeiramente diferente e muito mais interessante. Mas eu acho também que, além do cenário nacional, do qual vocês falaram, tem um cenário internacional, né? O Brasil acabou defendendo na ONU, neste momento, né, que não se pode falar de direitos sexuais e reprodutivos, se juntando com os países árabes, né, que não pode ter acesso aos métodos anticoncepcionais, as mulheres não podem ter acesso aos métodos anticoncepcionais mais modernos, né? Que não pode falar de questões de gênero, tem que falar questões masculino e feminino, que não pode ter educação sexual. Gente, lendo as coisas que estão sendo defendidas pelo Brasil, me deu a sensação que eles estão querendo que a gente volte para a Idade Média, né? O que a gente pode fazer com relação, englobando também esse posicionamento do Brasil em termos internacionais? Eu acrescentaria aí, Raquel, uma questão também da questão ambiental. Você vê o que isso está trazendo para a população indígena, quer dizer, para a população ribeirinha, entendeu? São questões, e isso tem a ver, termina com a questão das relações internacionais. Quer dizer, o que está prejudicando uma série de coisas do ponto de vista do comércio. Então, são vários aspectos. Então, por exemplo, você levantou uma série de questões aí, fora aquele absurdo de o Brasil
ser um dos 3 países que apoiaram o bloqueio a Cuba. Quer dizer, também da ONU, quer dizer, são questões, quer dizer, que nós estamos tendo um retrocesso no Brasil em todos os aspectos, do ponto de vista das conquistas das políticas públicas, entendeu? Que, por exemplo, essa questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, que veio sendo uma discussão desde a década de 90, com Cairo, com Beijing, que o governo brasileiro, naquela época, a gente incluiu isso, inclusive nos planos. Por exemplo, esse desmonte que foi feito da área técnica de saúde da mulher no Ministério da Saúde, que era uma coisa que nós conseguimos um avanço nesse aspecto da saúde integral, dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, no Pacto pela Redução da Mortalidade Materna, na notificação compulsória da violência contra a mulher. Eu estava, inclusive, na Secretaria Especial de Política para as Mulheres, nesse período de 2003 a 2006, onde nós discutimos toda essa questão do Pacto pelo enfrentamento à violência contra a mulher, o Pacto pela Redução da Mortalidade Materna, essa questão dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Inclusive, teve toda aquela discussão em relação à própria Lei Maria da Penha, entendeu? Que foi nesse período também que a Secretaria acatou aquele consórcio de entidades de mulheres que fizeram a proposta da Lei Maria da Penha, depois veio a Lei do Feminicídio, e o que nós estamos vendo é todo um desrespeito a essa legislação, um desmonte dos equipamentos sociais de atendimento às mulheres, e essa pandemia mostrou para nós a importância do SUS, que bem lembrou aí a Patrícia, ou foi você, a defesa do SUS hoje é fundamental, é como nós dizemos na UBM, a defesa do SUS é uma luta feminista, porque diz respeito à saúde em todos os aspectos. Então, quer dizer, nós estamos vendo que conquista de anos de luta. Eu sempre me lembro da Cristina Bruschini, quando a gente teve todo o avanço da entrada das mulheres no mercado de trabalho, que a Cristina Bruschini levantava 3 aspectos: a queda da taxa de fecundidade, o nível de escolaridade das mulheres e o papel do movimento feminista, que impulsionou a luta das mulheres e colocou que as mulheres não eram cidadãs de segunda categoria. E eu costumo dizer, nós não somos atrizes coadjuvantes, nós somos atrizes principais e protagonistas da história. E eu acho que esse momento tem demonstrado o significado disso e a importância dessa unidade que a gente tem buscado, respeitando as nossas diferenças, respeitando o que cada uma pensa, mas nós temos um inimigo principal hoje, que é o Bolsonaro, e a gente está vendo, quer dizer, são vários os movimentos. Nós não podemos criticar esse ou aquele porque não aceita esse ou aquele movimento. É direito já, em defesa da democracia, é isso e aquilo. Hoje, as frentes estão reunidas nesse momento, fazendo um balanço desse dia 10 e dia 11, que para nós foi vitoriosos esses dias de luta, e onde as mulheres tiveram um protagonismo importante, inclusive nas plenárias regionais, o papel que as mulheres desempenharam. Eu acho que, então, esse é um momento, fico arrepiada, eu que tenho uma trajetória de luta desde 1964, quer dizer, onde a gente sempre, para avançar, a unidade foi fundamental, seja na luta contra a ditadura, seja na luta pela anistia. Então, é um negócio e as mulheres sempre tiveram protagonismo. Quem foi que começou a luta da anistia? Foi a Terezinha Zerbini. Eu me lembro que eu estava na Bahia e nós, a partir de nós criamos um movimento feminista lá, pela anistia. Depois foi que veio os comitês brasileiros pela anistia. Então, as mulheres sempre foram protagonistas da história, agora sempre quiseram botar na invisibilidade esse protagonismo.
E hoje nós estamos aí na frente da batalha, resistindo, lutando e dizendo: as mulheres estão aqui, estão para o que der e vier. E sempre foi assim a nossa trajetória, e eu me orgulho de estar aqui com vocês, mulheres lutadoras, e um companheiro ali também que está lutando junto com a gente. Porque aqui nós não excluímos eles, não. Nós queremos estar juntos nessa luta. Enquanto nós não somos, o nosso inimigo principal não são os homens, é um homem, Bolsonaro. E nós queremos a união de todos e todas nesse momento. Falei demais. Eu queria só complementar aí o que tá. Pô, que beleza ser lembrada Terezinha Zerbini, nossa homenagem a ela. Foi ela, sim, que criou o Comitê Feminista pela Anistia. Grande mulher, espetacular. Eu queria lembrar aqui, você falando sobre as questões aí do SUS e quanto o Brasil está desrespeitando tratados que ele próprio, né, que assinou e compromissos que assumiu, né? Por exemplo, vamos citar aqui que o Brasil hoje é campeão em morte materna por Covid-19, que é um absurdo. A gente tem um número, segundo a médica que é a nossa companheira no Levante, a Melânia Amorim, né? Nós temos 122 mortes num período muito curto de morte materna por Covid, enquanto o governo brasileiro anota lá que são 39 mulheres. Então, são questões muito graves, né? A gente denunciou também que as mulheres, agora na pandemia, não estão tendo acesso a contraceptivos, a contraceptivo de urgência, que é a pílula do dia seguinte, né? Nós estamos com um inimigo Figadal, nosso inimigo, nomeado para a Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, que é um ginecologista, o Dr. Rafael Câmara Parente, que diz que aborto não é problema de saúde, que é um opositor ao aborto legal, estabelecido desde 1942. Quer dizer assim, nós estamos num retrocesso terrível que nós precisamos denunciar a cada momento. Também queria denunciar uma outra coisa muito séria, que é a questão de as mulheres terem agora, segundo a defesa desse senhor, para ter direito ao aborto legal, tem que fazer exame de corpo de delito, coisa que nós já tínhamos ultrapassado. Quer dizer, assim, são muitas questões que, quando a gente se debruça, quando eu estou ouvindo a Liege falar, estou lembrando de quantos direitos, quantas coisas que nós avançamos e que, num espaço muito curto, um período muito pequeno, está patinando ou indo para trás. Quer dizer, assim, a nossa vigilância sobre esse governo, ela tem que ser muito maior do que a gente imaginava quando a gente gritava ele não nas eleições de 2018. E a gente também tem que fazer uma reflexão, né, que a esquerda errou ao não colocar para dentro da campanha o ele não. O ele não ficou na rua. Muito provavelmente, naquele momento, a gente poderia ter derrotado Bolsonaro. A esquerda não soube colocar para dentro da campanha o grito das mulheres, ele ficou na rua. Foi grande, foi forte, foi importante, mas não veio para a campanha. Então, a esquerda brasileira precisa fazer, sim, uma grande reflexão, e essa reflexão não será feita se não considerar essas opiniões das mulheres que a Liege colocou aqui agora, que Raquel tem mencionado no programa em outros momentos, e Vera também na sua luta, nas suas frentes de batalha. Quer dizer, nós precisamos estar nessa discussão junto com a esquerda. Eu queria ressaltar aqui também a importância que ganharam as mulheres negras no feminismo brasileiro. Não muito tempo atrás, eram só as brancas falando sobre o que deveria ser o movimento das mulheres. Hoje, felizmente, são as mulheres negras que puxam a pauta de discussão. Elas que têm as principais dificuldades em relação a salário, a direito à saúde, em relação à defesa dos seus próprios filhos, em relação à defesa da mesa com comida. Felizmente, essas mulheres estão aqui hoje pautando o feminismo brasileiro, e nós precisamos registrar isso também. Quer dizer, há tantas coisas que nós precisamos colocar em discussão
que assim, me excita, né? Falar aqui quanto é importante as vozes das mulheres, sobretudo das mulheres negras e das indígenas. Raquel tem feito aí um levantamento de mulheres que vão se candidatar e os diferentes feminismos, né? Isso é muito importante. Nós temos uma luta para mais de metro, é grande demais a nossa luta, né? E como disseram os motoqueiros lá que fizeram a greve do aplicativo no dia 1º, eu adorei, tomei para mim, eles disseram o seguinte: luta não é como o miojo, não fica pronto em 5 minutos. Então tem muito, né? Tem muita luta por aí. E como disse o Galo também, né? É o pandemônio e a pandemia, né? O pandemônio já estava, tá certo? Eu acho que enfim, eu acho que eu concordo muito com você, Patrícia e Liege, né? Nós temos uma agenda aí de lutas impressionante, né? Quer dizer, bom, que é a expressão desse governo, que na realidade eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco com o que esse governo fala que faz e o que de fato está acontecendo, né? Porque é um presidente que diz que defende a vida, que defende as famílias, que defende... E veja o que está acontecendo, quer dizer, e eu acho que passou um pouco não percebido, né, que ele recusou a obrigatoriedade de proteção aos indígenas, certo? Quer dizer, isso é uma... Eu acho que isso, o que ele demonstra com isso? Você está recusando um socorro mais elementar para uma população. Tá? Então, enfim, nós temos um trabalho gigante, né? E eu acho que, por outro lado, o prioritário agora é fora ele, né? Porque eu acho que a construção de propostas de defesa do SUS, de mudança importante na educação, enfim, tudo que foi desmontado só será possível sem ele no governo e a equipe dele, quer dizer, e o vice-presidente também, né? Quer dizer, a entrevista que ele deu com os atores internacionais, ele acabou, enfim, ele acha que ele vai enganar os investidores internacionais, né? Quer dizer, dizendo que, enfim, agora eles demitiram a pessoa que faz controle das queimadas, porque ele se comprometeu que vai diminuir. Vai diminuir como? Simplesmente não divulgando os dados, né? Então, eu acho que a tarefa mesmo que nós temos pela frente nessas várias questões, e mostrando, eu acho que você tem toda a razão, Patrícia, e mostrando que é incompatível o que é possível de enfrentar da pandemia e as consequências que nós vamos ter depois desta, não é? Com se ele se mantém, não é? Quer dizer, nós temos que... Eu queria complementar um pouco a Vera. Queria, só antes de você falar, só uma questão que eu esqueci, um lapso horroroso, que é o seguinte: a UBM, nesse mês de julho, está desenvolvendo uma atividade permanente, Julho das Pretas, porque nesse julho se comemora o Dia Latino-Americano de Enfrentamento ao Racismo, etc, etc. Então, a gente tem tido uma atividade semanal em relação a essa questão, o Julho das Pretas, em defesa da vida das mulheres negras, em defesa dos direitos das mulheres negras e o respeito, entendeu? Sem discriminação, sem ódio. Então, a gente tem desenvolvido atividades nesse julho com esse título, Julho das Pretas. Eu só queria acrescentar um pouco ao que a Vera colocou, que o Bolsonaro está mais quietinho ultimamente, né? E que ele está fazendo, e ele declarou que ele ia investir mais pesado em propaganda, né? E com a propaganda que ele tem feito, ele, na verdade, tem se apropriado de ações que não são dele. Quando, por exemplo, ele foi inaugurar um trecho da transposição do Rio São Francisco,
que não tem nada a ver com ele, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco do que a Vera levantou e de mais isso. E depois, Mauro, prepare você também uma pergunta, vai? Eu sei que você está aflito para isso. Fala a Vera primeiro. Eu não pedi a palavra agora. Não, mas a Vera acabou de falar, acabou de levantar uma questão que eu acho que podia ser comentada por vocês duas também, né? É isso que eu estava falando. Ou acrescente alguma coisa, Mauro, para elas pegarem a beira. Eu acho que a coisa que eu acho que, enfim, nós temos tantas questões para discutir, as tantas alternativas de como é que esse país vai ficar depois da pandemia, mas eu acho que a gente tem a minha questão é essa, né? Que a tarefa hoje mais importante é fora Bolsonaro, certo? Então, eu acho que a potência, por exemplo, do Levante era exatamente de trazer essa mensagem para aqueles que têm essa possibilidade de levantar e ir para frente, né? Essas alternativas e agora eu concordo também, eu não sei qual que é a posição de vocês, eu concordo que embora eu acho super importante o que está acontecendo hoje de manhã, não é? Quer dizer, mais de 1000 entidades entregando e pedindo impeachment. Por outro lado, eu acho que é um processo mais complicado de acontecer, né? Eu acho que a força maior, eu acho que está tanto no STF, no sentido de criminalizá-lo, ou no STJ, no sentido de impugnar chapas, que cada vez mais está ficando claro, né? O que eles Sim. fizeram durante a campanha. Eu não sei o que vocês pensam disso. Olha, eu penso o seguinte, nós temos ainda, na opinião pública, 27% mais ou menos, que estão com Bolsonaro, né? No período do impeachment de Dilma e também no do Collor, eles estavam com uma média de 10%. O que significa isso? Significa que muito dificilmente, se permanece esse índice alto ainda de aprovação, muito dificilmente o Congresso Nacional vai votar o impeachment. Primeiro porque é um processo demorado, longo, não é? E segundo que eles vão se agarrar nesses 27% e a gente sabe muito bem como funciona o Congresso Nacional brasileiro, né? Então, eu considero que a via mais próxima é a do Tribunal Superior Eleitoral, porque a gente já viu aí levantamento de prova de fraude eleitoral muito concisa, são provas muito, muito concisas. Embora esse tribunal já tenha derrubado das representações que pedia cassação, eu acompanhei isso muito de perto, porque, de certa maneira, eu estava envolvida nisso, que foi quando o PT entrou com essa representação para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, baseado... Na verdade, era lá no início, em dezembro, tentando impedir a diplomação de Bolsonaro e Mourão. E o que o PT alegava naquele momento? Que o Bolsonaro tinha usado... tinha referido a lei eleitoral a usar a Record, Rede Record, e as suas afiliadas todas e o seu site, portal de notícia digital, em favor da campanha do Bolsonaro, né? E eu tinha feito uma matéria nos Jornalistas Livres, né, mostrando como é que tinha sido a costura desse apoio da Record e do Bispo Edir Macedo à campanha do Bolsonaro. Era um negócio vergonhoso, né? A ponto de os funcionários adoecerem, alguns terem pedido demissão,
né? A matéria contava tudo isso, como foi que eles construíram algumas reportagens para dizer que o Brasil ia virar uma Venezuela, mandando repórteres para lá, né? Forçando uma barra, forçando uma criação de notícia que já era lá a fake news bombando, né? E esse tribunal engavetou essa representação do PT. Eu fui ouvida como autora dessa reportagem, né? E a defesa do Bolsonaro tentou desqualificar a minha oitiva porque tinha descoberto no meu Facebook um apoio a Haddad, né? Meu Facebook pessoal, né? No segundo turno, e também algumas considerações que eu havia feito sobre... A gente falou toda a verdade, né? Que o Bolsonaro seria no poder aquilo que nós estamos assistindo, né? Mas esse tribunal, só lembrando, engavetou essa representação, não cassou ali naquele momento, desconsiderou aquilo que era visível, né? Não há, é inequívoco o apoio da Rede Record e do bispo Edir Macedo à campanha do Bolsonaro no segundo turno. E a reportagem mostrava isso. Havia outras notas na imprensa que mostravam isso, algumas outras reportagens, inclusive do Intercept, mas eu me lembro bem como foi que eu construí essa reportagem, para dizer dessa costura e desse apoio irregular, imoral e ilegal de uma rede de televisão favorecendo um candidato. Então, é claro que a gente tem uma esperança de que o Tribunal Superior Eleitoral casse a chapa, mas a gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer. Tem uma outra coisa que eu tenho olhado, que é uma questão interna dentro das Forças Armadas brasileiras, no seguinte sentido: o Palácio do Planalto foi entregue aos militares, a generais em todos os postos. A saúde é um fracasso retumbante porque está na mão também do exército, dos generais, né? A gente tem mais de 2.500 militares em postos-chave do governo Bolsonaro. E tem uma ala das Forças Armadas que discorda da forma como as Forças Armadas estão dentro do governo, querendo, inclusive, que os generais que estão no poder sigam para a reserva, numa visão de que o povo brasileiro vai separar aquele que está da reserva, então não é mais o Exército Brasileiro. Ele continua sendo Exército Brasileiro, continua sendo Marinha, continua sendo Aeronáutica, não é? O fato de ir para a caserna, botar o pijama, não significará que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica não estão enfiados dentro do governo Bolsonaro. Ora, eles estão fazendo um papel que não é deles. Tem que opinar na política, tem que garantir a defesa nacional. E esse mal-estar lá dentro tem gerado problemas, porque alguns cabeças pensantes das Forças Armadas brasileiras estão enxergando que eles serão responsabilizados, e já falou isso o Gilmar Mendes no final de semana, mas a gente já vem observando há muito tempo, que eles serão responsabilizados por esse fracasso do governo. Eles vão afundar junto com o governo Bolsonaro. Então, há uma possibilidade de a luta interna lá nas Forças Armadas possa significar um aperto em Bolsonaro para uma eventual renúncia, que ele dificilmente aceitará. Mas isso também tem que ser considerado no panorama. A gente pode se livrar de Bolsonaro também por essa via. Ele negociaria, sei lá, uma facilidade maior para os filhos, e aí a gente sabe que a justiça brasileira faz esse tipo de negócio, infelizmente. A justiça brasileira também tem partido político, tem opinião política, que não deveria apenas julgar, mas o Bolsonaro pode tentar negociar uma flexibilização em relação aos crimes cometidos pelos filhos, no sentido de poupá-los. E pode ocorrer
de essa via da renúncia tornar-se um pouco mais delineada do que neste momento eu pessoalmente não descartaria. Legal. Teria a possibilidade do TSE, teria uma rara e difícil via de renúncia e teria a cassação, ou melhor, o impeachment do Congresso Nacional. Então, é muito cedo para a gente falar o que vai acontecer. Legal. Mas as coisas estão encaminhando para um seguinte sentido: não é possível mais ficar como está. Isso já entendemos praticamente todos, com exceção dos 27% da população e do centrão, que dificulta o trânsito no Congresso Nacional de uma abertura do pedido de impeachment. Eu queria estar fazendo um comentário. Eu sou otimista, mas em relação a esta questão, não estou tão otimista assim. Apesar das pressões do que está acontecendo hoje, eu levanto a seguinte questão. A justiça, quando prometida a ela um posto no Supremo, ela engaveta, como fez agora com a questão do Queiroz. Nós temos que lembrar que Rodrigo Maia não é Eduardo Cunha, né? E o Centrão está aí para garantir o bolo, né? Então, assim, eu acho que nós vamos para 2022, infelizmente. E isso me preocupa, porque se somos 70%, nesses 70% não há unidade. E dependendo da divisão, os 27% ou 30% pode levar lá na frente. E aí isso é que me preocupa. E eu quero estar levantando essa questão com vocês duas. Bem, eu queria exatamente começar com essa questão que o Mauro coloca. Nós temos defendido, Mauro, a necessidade, que é como eu disse, em toda a história do Brasil, você só derrotou o inimigo com a união de várias forças, respeitando as diferenças, mas tendo foco em qual é o seu inimigo principal naquele momento. Por que que nós não derrotamos Bolsonaro nas urnas? Porque não houve a união das esquerdas. O Ciro foi lá para Paris, entendeu? No segundo turno. Então, quer dizer, nesse momento, mais do que nunca, é necessário essa união de amplas forças para você salvar o Brasil e derrotar esse mensageiro da morte que está aí. Então, é o seguinte, por isso que hoje, por exemplo, hoje nós não temos força suficiente no Congresso para levar adiante a questão do impeachment. E não é só por conta dos 27%, é por conta do toma lá da cá que o governo está fazendo com o Centrão. Essa que é a questão central hoje no Congresso, é exatamente essa troca do toma lá da cá, que ele criticou tanto. Não, aliás, tudo que ele criticou, ele está fazendo. Ele criticou a corrupção e está aí, sendo próprio. Ele criticou o toma lá da cá e está praticando isso. Então, existe, de fato, uma dificuldade e por isso que alguns setores, eu acho que é a bancada da minoria que reúne os partidos de esquerda e tal, que acham que hoje seria mais correto se pedisse a CPI, entendeu? Em relação em cima do Bolsonaro, que talvez você com isso pudesse criar um clima de denúncia maior do que levar o próprio impeachment nesse momento por conta da correlação de força. Então, essa é uma questão que a gente está vendo, por exemplo, essa coisa, depois do Queiroz, a gente viu que o Bolsonaro parou de, antes desse negócio da Covid-19, ele parou de ir lá
na frente da esplanada, ficou todo mundo dizendo que ele estava meio quieto, estava quietinho, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque ele viu que o cerco estava chegando perto dele. Né? Hoje de manhã, estava aqui na imprensa, porque teve toda essa questão de tirar o foro privilegiado, de votar o foro privilegiado para o filho dele, quando, na verdade, ele não tinha foro privilegiado coisa nenhuma. Então, estão querendo reverter aquilo ali. E o filho está pedindo que aquilo seja arquivado, esse pedido. Quer dizer, é uma manobra para tentar ver se o cerco não chega até lá. Por exemplo, essa questão do Queiroz foi uma vergonha nacional e internacional. Como é que você dá uma prisão domiciliar a uma foragida que apareceu depois, que agora que vai colocar a tornozeleira? Isso aí foi uma vergonha para aquele magistrado lá que... Noronha, né? Isso, entendeu? Então, foi o Noronha. Então, é um negócio que foi assim, como é que você dá? Foi uma coisa assim, uma desmoralização. Então, é o seguinte, eu penso que, por exemplo, tem toda essa questão aí das Forças Armadas, esse negócio aí do Gilmar Mendes está tendo uma repercussão enorme. Eles estão tentando ver se existe alguma forma de entrar com algum pedido aí contra o Gilmar Mendes. Ontem o Mourão disse que ele forçou a barra quando disse essa coisa aí quando fez a declaração. Então, isso aí, quer dizer, existe... por exemplo, hoje eu vi uma notícia que eu sou assinante do Estadão, continuo assinando do Estadão, estava lendo, que um dos caras do Ministério da Saúde orientou em Natal para que compre os remédios mesmo com sobrepreço. Mas o cara disse, mas está um absurdo, está R$600, não sei o que lá. Ele, não tem problema, compre e depois você entra no Ministério Público. Quer dizer, como é que o Ministério da Saúde orienta um Estado a comprar um remédio com um preço lá em cima e depois entra no Ministério? Quer dizer, é uma esculhambação, é uma desmoralização. Então, é fato em cima de fato, e claro que isso vai isolando o Bolsonaro, mas não significa que ele vai cair de maduro agora, Não. nem que ele vai pedir uma renúncia agora. Quer dizer, se essa pressão não aumentar em todos os lados e ele ficar cada vez mais isolado, claro que eu concordo com Patrícia que existe já alguma preocupação nas Forças Armadas em relação a como... Porque, de fato, em todos os postos chaves do Palácio está lá um general, tanto que já houve algumas orientações do Exército que eles entrassem para saísse da ativa e fosse, como é que chama lá, aquele terminho lá deles? Fosse para reserva. Fosse para reserva. Exatamente. Por quê? Porque eles começam a sentir isso. Quer dizer, então existe toda um melê aí nessa relação com alguns setores das Forças Armadas com o governo, que começa a contaminar que existe uma preocupação de alguns segmentos em relação a isso, como é que fica esse negócio aí, como é que se distancia da política. Então, por exemplo, o Supremo se uniu até certo ponto em relação à firmeza em relação a algumas medidas contra os filhos, contra Bolsonaro, contra não sei o quê. Mas até quando vai isso? Por isso que eu acho que a pressão da sociedade civil é fundamental nesse momento. Não estão dizendo que é a defesa da Constituição, não estão dizendo que é a defesa da democracia, então vamos bater nessa tecla e tem que seguir nesse rumo. Porque não dá para, depois daqui a pouco, entendeu? Dar um passo atrás e afrouxar determinadas questões. Então, não dá. Então, essa coisa mesmo do filho de Bolsonaro, quer dizer, todo mundo diz, quer dizer, ele não tinha, porque vereador não tem foro privilegiado. Então, ele não pode ser considerado em foro privilegiado quando ele não tinha, que naquela época ele era
vereador. Então, isso não existe. Então, tem que, uma primeira medida é reverter essa questão que o cara botou lá para a primeira instância e, sei lá, esse negócio todo, para poder resolver isso. E eu acredito essa coisa, que para ser esse pedido de impeachment vigorar agora não tem correlação se for suficiente. Talvez fosse o caso de se insistir na CPI aí para esclarecimento de Bolsonaro em relação a determinadas questões e tal. Por exemplo, já existe toda uma discussão no próprio Senado em relação ao filho, lá se penaliza, se não penaliza, por conta de algumas ações que tomou. Então, essa denúncia do Facebook foi um negócio arrasador para eles. Quer dizer, não foi uma coisinha de nada, não. Estava comprovado lá o tal do gabinete do ódio, com os tais dos empresários, dos funcionários que trabalhavam, faziam isso no horário do expediente, entendeu? Então, é tanto que se diz o seguinte: uma das questões hoje que tem que se bater em Bolsonaro, apesar de todos os coisas aí, é a questão da corrupção. Quer dizer, esse negócio das fake news, como é que esses caras são pagos? E hoje estava a notícia aqui que ele não iria demitir nenhum desses funcionários que foram denunciados, que estão recebendo e estão fazendo esse tipo de serviço. Então, eu penso que, nesse momento, a gente sabe que essa coisa do impeachment está difícil. Eu não sei, para ele renunciar, precisaria de um amplo movimento, porque ele não é desse que vai entregar o ouro assim, de mão beijada, facilmente não. Então, eu penso que para nós cabe, nesse momento, intensificar essas mobilizações, mesmo através das redes sociais. Essas manifestações que aconteceram esse final de semana foram muito importantes e outras vão acontecer. Tem essas aí, a janela da democracia, que vai acontecer agora também, entendeu? Acho que é hoje mesmo, dia 14. Então, são vários movimentos que estão acontecendo que eu acho que nós mulheres jogaremos e jogamos um papel fundamental em impulsionar esses movimentos, sempre estar colocando a questão da unidade acima de qualquer suspeita, mesmo sabendo que nós temos essas... Ninguém eu sempre digo assim, ninguém se você olhar um para a cara do outro, cada um tem uma cara, usa um óculos diferente, usa um batom diferente, ou nem usa batom, o cabelo... Mas nós temos que respeitar essas diferenças e dizer o seguinte: o que nos move hoje é esse cara que está aí, ele não pode continuar como está. E nós temos que intensificar de como cada vez mais desmoralizar, mostrar quem ele é, com todas essas questões aí, seja da corrupção, seja do desrespeito à vida das pessoas, seja do desrespeito aos direitos de homens e mulheres, o que ele vem fazendo com as mulheres nesse processo todo, com desrespeito à legislação, revertendo coisas, etc., etc. E eu penso o seguinte, que estamos juntas, vamos juntas, enfrentando esse inimigo que nos atormenta de manhã, de tarde e de noite, e que nós não podemos descansar até ver o que é que vai dar com ele, entendeu? E continuar travando essa nossa luta de ideias no dia a dia, nas redes, seja onde for, aonde a gente estiver. E um abração a todas aí, foi ótimo estar com vocês. Então, gente boa, eu acho que nós temos conversa para mais de metro. Oxente, bota caminho nisso, Raquel. Oxente, tá pensando o quê? Que babado é bico? Não é não. Mas nosso tempo acabou, então, por favor, Patrícia, suas considerações finais. Concordo integralmente com a Liege. Nós temos que continuar numa campanha de desmoralização do Bolsonaro, explicando cada dia mais o que ele tem feito, né? E conseguir mais gente para essa nossa trincheira. Cada dia conquistar mais brasileiros para brasileiros, brasileiras,
para essa nossa trincheira. Não vejo outra saída. Qualquer das vias que nós falamos aqui, Congresso Supremo, PGR, Tribunal Superior Eleitoral, só acontecerá se a gente estiver na rua de forma digital, né, sinalizando que não queremos. O povo não quer. 70% não querem. E esses 27% terão que vir para o nosso lado. E só virão se nós formos competentes para anunciar isso. Então, aqui as esquerdas têm que estar de forma unida e competentes nesse recado, né? E aí, guardamos as nossas diferenças para um outro momento e vamos juntos discutir a necessidade de colocar um fim. Eu agradeço enormemente a companhia da Liege, da Vera, da Raquel, do Mauro. Agradeço muitíssimo a oportunidade de debater, que é o que nós mais precisamos nesse momento. Debate. Vera? Não, eu acho que é isso mesmo. Estamos juntas, ninguém larga a mão de ninguém, né? Nós não soltamos as nossas mãos e é isso mesmo. Fora Bolsonaro. Mauro? Sem palavras, assina embaixo. Perfeito. Gente, foi muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. E nós temos que ter próximos programas e nós voltamos na semana que vem. Tá? Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, um abraço e muitíssimo obrigado. Foi ótimo. Muito obrigada também. Foi ótimo. Tchau.